Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo na pesquisa de Martin Lindstrom para entender de uma vez por todas por que compramos o que compramos. E olha, se prepare porque os maiores segredos que vamos descobrir já estão aí, dentro da sua própria mente. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece não fazer o menor sentido. Já pararam para pensar nisso? Avisos com imagens horríveis, textos super diretos, a lógica diz que eles deveriam afastar qualquer um do cigarro. Mas e se o efeito for exatamente o contrário? Esse é o poder do neuromarketing, espiar o cérebro para achar a verdade que as palavras escondem. E aqui está o número que basicamente explica tudo: 85%. É isso mesmo. Essa é a porcentagem estimada das nossas decisões de compra que são tomadas pelo nosso subconsciente. Ou seja, a imensa maioria das nossas escolhas acontece num nível que a gente nem percebe. Mas afinal, como foi que descobriram essa história do cigarro? A resposta com certeza não veio de uma pesquisa de opinião. Ela veio de uma tecnologia avançada de escaneamento cerebral. E isso nos joga direto no nosso primeiro ponto. O que a gente vê e o que o nosso cérebro realmente entende podem ser coisas completamente diferentes. E a ciência por trás disso é fascinante. Os exames de ressonância magnética funcional, ou fMRI, mostraram uma coisa incrível. Em vez de acionar áreas do cérebro ligadas ao medo ou à repulsa, aqueles avisos, na verdade, acendiam o núcleo accumbens. E o que é isso? É basicamente o centro do desejo, da recompensa, do vício no nosso cérebro. No fim das contas, o aviso virou um gatilho para acender um cigarro. E essa descoberta, gente, expõe uma falha gigantesca na pesquisa de mercado tradicional. Ela se baseia no que as pessoas dizem. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, a gente não sabe ou não consegue explicar nossas reais motivações. O nosso cérebro, por outro lado, ele não mente. Pensem no caso da Marlene, uma das participantes desse estudo. Quando perguntaram para ela, ela foi categórica. Claro, esses avisos me fazem fumar menos. Era a resposta lógica, a resposta socialmente correta, né? Só que o exame de fMRI contava uma história completamente diferente. O cérebro dela mostrava um pico de atividade justamente na área do desejo. É a prova da total desconexão entre o que a gente fala e o que a gente sente de verdade. Ok, se nosso cérebro reage de forma tão diferente do que a gente diz, o que mais está rolando lá dentro? Isso nos leva para outro mecanismo sensacional, os neurônios espelho. Essas células são basicamente a base da empatia e da imitação. Elas fazem nosso cérebro simular uma ação que a gente está só observando, como se nós mesmos estivéssemos fazendo aquilo. E como é que isso se aplica ao consumo? É simples. Pensem nos icônicos fones de ouvido brancos da Apple. Ver todo mundo usando, especialmente pessoas que pareciam descoladas, ativou os neurônios espelho em milhões de cérebros. A reação foi quase um "eu quero sentir o que aquela pessoa está sentindo". E, de repente, um acessório virou um símbolo de status, de pertencimento. É o puro instinto de imitação em ação. Mas, não é só sobre o que a gente vê. Nossos outros sentidos são gatilhos poderosíssimos para o nosso comportamento de compra. Agora a gente entra no mundo do branding sensorial, um lugar onde sentir, cheirar e ouvir pode ser muito mais importante do que enxergar. E essa frase aqui desafia tudo o que a gente pensava sobre publicidade. A verdade é que uma imagem sozinha, sem outros estímulos sensoriais, tem um poder de persuasão bem menor do que a gente imagina. As experiências que ficam na memória são aquelas que envolvem vários sentidos. O mecanismo por trás disso são os chamados marcadores somáticos. Pensem eles como atalhos emocionais que o cérebro cria. Por exemplo, a escolha de uma marca de doce de leite quase nunca é uma análise racional de ingredientes e preço. É muito mais provável que seja um marcador somático ligando aquela marca a memórias boas, a sentimentos de conforto da infância. E é claro que as empresas usam isso o tempo todo. Aquele cheirinho de pão fresco na entrada do supermercado não é por acaso. Ele ativa um marcador somático positivo na nossa cabeça, associado a lar, conforto, comida fresquinha. E esse sentimento, ele passa por cima do pensamento racional e cria um desejo impulsivo de comprar. E não só o pão, mas um monte de outras coisas. Agora, a gente chega na ideia final e talvez a mais poderosa de todas. As marcas mais fortes do mundo não vendem só produtos. Elas oferecem um senso de identidade, de pertencimento, funcionando no nosso cérebro de um jeito muito, mas muito parecido com a religião.
E a prova disso é de cair o queixo. Nos estudos de fMRI, quando as pessoas viam imagens de marcas poderosas como Apple e Ferrari, as áreas do cérebro que acendiam eram as mesmas que eram ativadas quando elas viam ícones e símbolos religiosos. A resposta do cérebro era, na prática, idêntica. E como elas conseguem isso? Simples, usando os mesmos ingredientes da religião. Elas criam uma missão, um senso de comunidade, um adversário claro. Pensem na rivalidade Apple versus Microsoft. Elas contam histórias, usam rituais e criam uma aura de mistério que inspira uma lealdade profunda, quase cega. Mas o objetivo de entender tudo isso não é para a gente se sentir manipulado, muito pelo contrário. É para a gente ficar mais consciente. Saber sobre neurônios espelho, marcadores somáticos e essa quase religião das marcas nos dá o poder de parar e questionar nossos próprios impulsos. Conhecimento é poder. E com isso, fica aqui uma reflexão final. Da próxima vez que surgir aquele impulso incontrolável de comprar alguma coisa, vale a pena parar e se perguntar de onde isso está vindo, de verdade. A resposta pode estar muito mais escondida na mente do que a gente imagina. Afinal, quem está no controle das compras, nós ou elas?